adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Peço que se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós estamos aqui na igreja para aprender a palavra de Deus, e como nós vemos aqui nesta passagem da Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela tem vida e funciona na vida daquele que se dispõe e se põe à brecha para receber essa verdade libertadora. A palavra de Deus é viva para quebrar todo e qualquer jugo sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é viva para trazer cura e restauração à nossa alma, para trazer libertação de toda e qualquer opressão que possamos estar sofrendo. A palavra de Deus é viva para transformar a vida daquele que se encontra perdido, daquele que se encontra angustiado. A palavra de Deus é viva para transformar a nossa alma, para transformar o nosso coração, para trazer sobre a nossa vida a libertação que nós precisamos de todo e qualquer sentimento, de toda e qualquer situação. Amém? Se coloque à brecha para que o Espírito Santo se mova com liberdade e quebre o jugo sobre a sua vida. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ninguém conhece o nosso coração, ninguém sabe o que sentimos, ninguém sabe os pensamentos que temos, mas a palavra de Deus pode penetrar a ponto de dividir cada uma das partes da nossa vida. Então se coloque à brecha, se disponha, feche os seus olhos e diga: Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para se mover na minha vida. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para trazer a revelação dessa palavra viva e eficaz na minha vida. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero estar sensível à Tua voz, eu quero estar sensível à Tua presença, eu quero estar sensível à revelação da Sua palavra. Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos como a Tua igreja. Nós sabemos o quanto precisamos da Tua palavra em nossas vidas. Nós sabemos que ela é mais importante nas nossas vidas de tudo quanto possuímos. Nós sabemos que precisamos dela para esquadrinhar o nosso coração, para discernir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste culto, nós nos colocamos diante do Senhor nesta reunião e pedimos: fala conosco, nos faz sensíveis à Tua voz, nos faz sensíveis, Santo Espírito de Deus, à palavra que será ministrada, seja através da oração, seja através dos cânticos, seja na hora da pregação da palavra. Nos faz sensíveis para que possamos receber a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que transforma as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira como entramos,
Queremos sair fortalecidos no Senhor. Queremos sair edificados na Tua palavra. Queremos sair, Pai, curados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Queremos sair libertos de toda e qualquer opressão maligna do inferno. Nós te agradecemos, porque o Senhor é por nós, nada e ninguém será contra as nossas vidas. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que se levanta para agir. Nós, em nome de Jesus, declaramos que cai por terra toda opressão, que cai por terra todo bloqueio, que cai por terra toda seta enviada do inferno para tentar nos impedir de fluir no amor, fluir na unção de Deus. Cai por terra em nome de Jesus todo e qualquer jugo. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Os anjos do Senhor já se manifestam neste lugar. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E nós estamos livres do início ao fim, para receber a palavra viva e eficaz do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Ele nessa noite. Quantos vieram receber a sua cura, a sua libertação e conhecer mais o Senhor nessa noite? Pois saiba que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele está aqui nessa noite. E tudo quando pedirem em oração, Ele concederá. Amém? Aleluia! Oh,
nada pode nos abalar, nenhuma tristeza pode nos consolar, não pode nos abater, porque o Senhor é a nossa alegria. Você crê que o Senhor é a tua alegria? Então declare nesta noite esse louvor. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Declarando, pede para Deus te tocar nessa noite. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Toca-nos de novo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que venha se derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre as nossas vidas nesta noite. Levante as suas mãos e declare: eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui. Oh
bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta teu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu não sei como foi a tua semana nessa semana, mas eu quero te dizer uma coisa: que o Senhor dos Exércitos, Ele é contigo. Por isso, qual é o seu pedido nesta noite? Se derrame na presença dEle, feche os teus olhos, erga as tuas mãos, se derrame por completo. Oh Senhor, nós estamos aqui, oh Pai, para entregar o perfeito louvor a Ti, para entregar a perfeita adoração a Ti, Senhor. Nós nos derramamos aos Teus pés, declarando que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que não há outro além de Ti. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, ó Pai. Por isso, nessa noite, declare mais uma vez: eu venho me derramar, mas não cante da boca para fora. Cante com todo o teu coração, com toda a tua alma e o teu entendimento. Eu venho me derramar, mais uma vez. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Levante a sua voz num clamor ao Senhor, porque só Ele é digno. Diga palavras de amor a este Deus tão poderoso. Não hesite em erguer a sua voz, porque não é pro irmão do teu lado que você está falando, é pro Pai. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos Reis. foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, os atos do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite. Que bom que você está aqui. O Senhor marcou este encontro e você disse sim. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Pode sentar, abençoado e abençoada em nome de Jesus. Meu microfone está fechado, se puder me ajudar, eu agradeço. Deixa eu tomar uma água. Aleluia, glória a Deus. Melhorou aqui? Não sei se aí melhorou. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês, a graça e a paz. A todos vocês que estão em casa de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Estamos aqui praticando Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje, com apenas um clique, um toque, a gente consegue alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Eu gostaria que você, como evangelista e missionário do século 21, pudesse fazer isto nesta noite, e que alguém possa receber esta semente em bom solo e viver planos maiores daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Muito bom. Me pediram para começar o culto falando de Palmeiras, não sei porquê, mas eu acho que eu não vou falar. Tem uns irmãos aí que não são muito simpatizantes, como o Léo, o Leandro. Eu estava orando um pouquinho há pouco, chorando um pouquinho, então é por isso que eu estou meio me recuperando. Então vou tomar mais um gorpinho de água. A irmã falou, faz gargarejo. Foi no culto ao vivo fica feio. Irmã, é melhor não. Não é? Já pensou fazendo gargarejo ao vivo? Não é feio demais. Bem, compartilhe então o culto desta noite, que esta palavra possa alcançar alguém, tá bem? Seja você então um missionário evangelista do século 21. Uma outra coisa que eu preciso falar é com respeito à peça de teatro que nós vamos ter no final de ano. Já estamos trabalhando no figurino a tarde toda e a equipe está lá. Quero mandar um abraço e um beijo, eles estão online conosco, a Leise, a Naide e a Luciana. Um beijo grande, viu? E eu estou vendo lá, o projeto promete muita coisa bacana. Então gostaria de assistir com vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, o teaser da nossa peça do ano passado. Vamos assistir? Acertei, é teaser mesmo? Legal, tô chique. Obrigado, Leise. Volume. Põe de novo. Sempre volume importantíssimo para mim. Tem impacto, né? Não muito.
O volume ficou um pouco exagerado. Mas espero que em casa a televisão não tenha caído do suporte. Mas deu para ver? Ou quer passar de novo? Um volume legal? Quer? De novo? De novo, gente, por favor. Com volume bacana. Chique, não é? Aí esse ano nós temos a peça e a gente já está acertando os detalhes para ver elenco, né, ensaio, uma peça mais musical, e eu acredito que mais uma vez nós vamos ficar impactados com aquilo que vai acontecer aqui. É uma oportunidade para evangelizar, para apresentar Jesus de uma forma diferente às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Tá bom? Mais alguma coisa? Nossa assessoria aí. Aniversários hoje, Rosieiras. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu e o Diogo. Eu e o Diogo. Essa água é água mesmo, viu? Não é água igual aquelas águas, né? Não vou dizer de campanhas políticas. Eu e o Rodrigo. Quem fazia isso era o Bartolomeu, né? Meu padrasto. Eu falava, não, mas ele tem cara de Rodrigo. Então, e eu fui com o Diogo lá. Eu deixei lá um presente para você, que Deus te abençoe, amamos você, tá? Você é muito especial para nós, tá bom? Quem mais fez aniversário aí? Verdade, esteve comigo à tarde, hoje ele não veio, né? Ô Estevão, conversamos à tarde, garoto. Domingo, sem falta, em nome de Jesus. É que tá frio assim, para tomar banho é ruim, gente. Né? Pega defruço. No sítio fala defruço, né? Eu não sei se é resfriado, é a mesma coisa, né? É, pastora Márcia? Não sabe? Mas um beijo para o Estevão, parabéns, felicidades. A gente fica muito feliz, né? Um irmão muito querido, né? Muito amado mesmo. Quem mais que fez aniversário? Me ajudem aí. Pedrina também, queridona do coração, amamos ela de paixão, né? Pedrina, beijo no coração, que Deus te abençoe demais, amamos você, tá bom? Quem mais? Me ajudem aí, né? Eu tô quase naquela música lá, Pai Abraão, quantos filhos você tem? Eu sou um deles, você também. É assim, são muitos filhos. Aí os irmãos e as irmãs têm que me ajudar, né? Quem mais? Fechou? Fabrício, Augusto, eles não vieram também, só pode falar no domingo. Só no domingo eu vou falar. Ok, quem mais? Fechou? Estou feliz demais de ver o nosso grupo aí, não é? Não vou falar de um irmão aí, que ele vai jogar bilhar, e ele faz assim na mesa com a barriga, só para a bola cair, mas ele está se convertendo agora, então, não vou falar quem é, né? Mas, irmão querido, beijo no coração, viu? Agora que eu já sei das manhas, vamos ver, Deus abençoe. Mas foi aniversário também da Jaque, já falei, né, semana passada. Oi? Quem é? Fala para mim. É Jaque também? Então é gente boa, tá? Deus abençoe muito. Amados, eu preciso agradecer o carinho de toda a equipe
que no domingo passado, por conta das chuvas torrenciais que tivemos em Bragança, tivemos por ocasião um incidente na nossa igreja, a calha entupiu e transbordou, encheu de água praticamente toda a igreja, e nós tivemos irmãos muito carinhosos que nos ajudaram, e eu quero aqui agradecer. Daniel e Michele sempre chegam mais cedo, são assim muito dedicados na obra de Deus, servindo a Jesus, e já acionaram aí os irmãos num grupo de transmissão, para aqueles que pudessem chegar mais cedo, para que viessem. Viu Daniel ali com o rodo, os irmãos com a calça dobrada, o rodo na mão, puxando água. Realmente foi um trabalho assim de formiguinha, para que a gente pudesse ter o culto às 19 horas no domingo. Graças a Deus, correu tudo bem. Como vocês viram, está tudo bacana no lugar novamente, deu muito trabalho. Encerramos hoje, né, esse trabalho de retoque. Quero agradecer ao Daniel e a Michele pela cera. É uma cera acrílica, amados. O galão custa quase R$200. A acrílica você pagou quanto na internet, Michele? Me desculpa a descrição. 150? Pagou um preço bom. Nós compramos aqui no distribuidor de Atibaia. Aqui faltava para completar, e o precinho puxado, né? Mas a Michele sempre faz bons negócios. Deus abençoe. Então quero agradecer a equipe que durante essa semana, porque tivemos que raspar o chão todo, gente. Daqui para lá, mais aquela outra parte, tivemos que raspar o chão todo, remover toda a cera, usar removedor especial, para depois encerar de novo com essa cera acrílica, para deixar tudo bonito para o culto da noite. Quero agradecer muito, demais, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que se dedicaram nesse sentido. Não sei se tem mais algum recado. O Juninho está bem, né, Juninho? Oh, glória a Deus. Amados, antes de entrar na palavra principal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra especial, que está em Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Fala para ele, cuidado, tá? Me acompanha para não ficar muito melancólico. Ele vai tocar dan 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 dan. Balada para, não sei como é que chama, Adeline. Olha lá. Você tá engraçadinho hoje, hein? Acharam? Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou 100 por uma, porque o Senhor o abençoava. Amados, hoje eu partilhei com vocês uma palavra à tarde, com este versículo. Por quê? Porque a igreja, como povo de Deus, a igreja como povo de Deus, precisa viver aquilo que Deus tem para eles. O ímpio muitas vezes vive aquilo que a igreja não vive. Por quê? Porque a igreja tem um Deus forte, poderoso, tremendo, glorioso, mas ao mesmo tempo, a igreja, ela se limita. Muitas vezes o mundo tem mais ousadia do que a igreja. Muitas vezes o crente fica esperando um milagre acontecer, e quem é do mundo trabalha, arregaça as mangas e parte para a luta.
E muitas vezes a igreja fica esperando só a coisa cair do céu, a bênção cair do céu. E não é assim que funciona. Deus, Ele quer abençoar o seu povo. E quando eu pergunto, vocês querem ser abençoados? A maior parte da igreja, de impulso, vai dizer eu quero. E a palavra diz, aquele que quiser e ouvir comerá o melhor desta terra. Você precisa querer, mas você precisa também ouvir, obedecer. Qual a recomendação de Deus para que você tenha colheita? A recomendação de Deus é que você plante. E se você não plantar, não vai ter colheita. Deus quer que você mude o seu coração. Porque o coração desanimado, desmotivado, desencorajado, não alcança nada. E nós precisamos dessa renovação para que a nossa vida mude. Porque caso contrário, nós vamos viver sempre a mesma coisa. Então imagina o que diz esse versículo: e semeou Isaque naquela mesma terra. Entenda bem o que quer dizer o texto. Ele estava habituado, acostumado, talvez até acomodado, de semear naquela mesma terra. Ele colhia sempre a mesma coisa. Ele sabia quantas sacas ele teria naquela safra. Existia uma previsibilidade. O texto então diz: e semeou Isaque naquela mesma terra. Sabe o que isso significa? Que você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer com você morando na mesma cidade, com você trabalhando no mesmo lugar que você está, mas fazendo coisas diferentes, exercitando a sua fé, trabalhando a sua fé, porque você não pode estar vivendo na passividade. Não, o que vier tá bom, para mim tudo bem. Deus, Ele quer que você sonhe, alce voos mais altos. Deus não quer que você seja um conformado. Romanos 12:2 diz isso: não vos conformeis com este mundo. Você tem que levantar todo dia e dizer: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu quero uma revolução geral na minha vida. Eu quero tudo que o céu tem para me oferecer. E parar de viver de acordo com as coisas aqui de baixo. Porque senão você vai falar mais de crise do que de Cristo. E todos nós aqui temos muitos motivos para não levantar da cama por conta de uma depressão. Tem mais coisa errada do que coisas certas. Tem mais pressão e opressão do que aquilo que você espera de bom. São frustrações, decepções, desilusões. Mas quando você aprende a se firmar em Deus, você diz: nada vai me abater. Eu acredito que Deus pode fazer, e através de mim. Eu acredito que Deus pode operar no meu coração, mudar minha mentalidade. Me usa, Senhor. Então imagina aqui, que nós vemos Isaque, ele semeou naquela mesma terra. Mas aconteceu algo surpreendente, sobrenatural, que ninguém conseguia explicar, a não ser pelos olhos da fé. Diz aí: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. E colheu naquele?
pode ser para nós 2022. Mas pastor, está acabando o ano. O ano pode acabar, a minha fé não. Eu preciso renovar a minha fé. Eu preciso crer no milagre da última hora. Enquanto tem muita gente reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando, blasfemando, você tem que abrir a boca e profetizar. Eu creio. O ano não acabou. Deus pode virar o jogo. Eu sei que alguma coisa pode acontecer. A minha bênção está a caminho. Eu creio em milagres. Todos os dias eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. E crer em milagre é você não viver o natural apenas. O natural vem do homem, mas o sobrenatural vem de Deus. Então olha só, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Ele teve uma colheita, ele plantou o que ele estava acostumado a plantar. Ele preparou o solo, adubou, cultivou, regou, e ele estava esperando uma coisa, mas Deus tinha outra coisa preparada para ele. Eu quero te falar uma coisa. Você tem uma expectativa, mas Deus tem outra coisa para você. Eu quero te falar que Deus vai te surpreender. E eu não estou falando isso aqui de uma forma vazia. Quando eu estava orando, o Espírito Santo testificou no meu coração, para que eu pudesse entregar à igreja esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. O Senhor vai te surpreender. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Então eu quero que você trabalhe boas expectativas. Para de chorar pelos cantos, de passar noites em claro. Para de se preocupar com o dia posterior. A Bíblia diz que a noite pode ser longa e dura. Você pode chorar a noite inteira, mas uma certeza você tem que ter, que a alegria vem ao amanhecer. Que com a aurora que rompe, vem a manifestação da glória do Senhor. E que você vai ser alcançado. Você não está aqui à toa. A Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. Deus sabe que você está cansado, que teve uma semana difícil, que trabalhou muito, alguns com fome, com sono, doentes, mas vieram. Por isso que o que Deus tem para fazer na tua vida vai ser grande, porque você não é acomodado, você não apresentou desculpas, você vem, nem que seja se arrastando. E os maiores milagres que vemos na Bíblia foram de pessoas que foram se arrastando até Jesus, doentes, fracos, debilitados, cegos, tateando, cambaleando, caindo, se levantando. O que Deus tem para fazer no meio da igreja não aconteceu de forma plena, completa e absoluta ainda. E você precisa ser doido para acreditar nisso, porque vai contra a lógica. Mas nós não vivemos pela lógica, nós vivemos pela fé, nós vivemos pela palavra. Então eu creio que Deus já está fazendo, a boa obra que Ele começou é fiel para completar. Então eu já louvo, glorifico, exalto, bendigo, eu já agradeço,
eu já reconheço. Então, se você ficar passivamente deprimido, angustiado, perturbado, endemoniado, esperando alguma coisa cair do céu, nada vai acontecer. Você precisa provocar o teu milagre. Não vou perder mais culto. Aconteça o que aconteça, eu preciso me posicionar. Eu preciso ouvir mais palavra. Eu preciso alimentar mais o meu espírito. Eu preciso receber mais do céu. Eu preciso andar na terra de forma espiritual para viver o sobrenatural de Deus. Caso contrário, você vai viver as suas emoções e sentimentos. Você vai ser uma pessoa almática, mesmo estando dentro de uma igreja. E semeou Isaac. Ele precisou trabalhar. Ele precisou fazer a parte dele. E semeou Isaac naquela mesma terra. É você no mesmo trabalho, no mesmo lugar, na mesma cidade. Aparentemente, nada vai acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa. Não viva o aparente. Aprenda a crer no que Deus está fazendo. Ele vai mover as águas. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 por uma. Imagina, cada semente, ele colheu 100 por uma. Ele colheu 100 medidas. Imagina você, nos 3 últimos cultos do ano, nós estamos aqui num propósito, diga comigo, num propósito. Tivemos a ceia de outubro, com este propósito. Entramos agora em novembro, com este propósito. Então imagine você, a sua semente vai produzir 100 por uma. Daquilo que você planta, daquilo que você entrega, daquilo que você oferece a Deus, você vai receber 100 por uma. Então você não pode fazer qualquer colheita, ou melhor, qualquer plantio, senão você vai ter qualquer colheita. Você não pode plantar qualquer coisa. É hora de você trabalhar a tua fé, e estou falando de uma fé ousada. Está na hora de você dizer, não quero mais viver no natural, porque o natural não tem mudado a tua realidade. Você está vivendo a mesmice, entra ano e sai ano. As queixas são sempre as mesmas. Está na hora de você dizer, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz na minha vida. Eu quero fazer uma oferta ousada. Eu quero ter coragem, intrepidez, valentia, para romper, porque não é todo mundo que rompe, porque a pessoa, ela vai fazer, é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que dá para eu fazer, e o que Deus quer que você faça, vai além da sua capacidade humana. Foi o que aconteceu aqui. Olha só, ele não prosperou por conta do seu braço de carne, da sua criatividade, de uma nova técnica, de adubos que vieram lá da Rússia. Não, ele prosperou em função da bênção de Deus. Quando é que Deus nos abençoa? É quando andamos na presença dele. É quando você diz assim, Deus, eu amo a igreja onde o Senhor me colocou. Eu amo este lugar. E por eu amar, eu quero fazer o meu melhor. Quem não faz, é porque não ama. A pessoa pode gostar, ela pode querer bem, ela pode simpatizar, e tudo isso é válido. Mas estamos falando aqui de amor, daquele que se doa, que se entrega, que se sacrifica, que crê. E faz aquilo que muitas vezes a sua carne não permite. Porque o diabo, ele vai falar com a sua carne. Você não pode, você não tem, vai fazer falta. E quando você ouve Deus,
Deus vai dizer: aquieta-te, fique em paz, porque eu sou contigo. É Ele quem manda a chuva serôdia e temporã. É Ele quem vai regar a terra para que o milagre possa nascer. E diz aqui: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Então, nós cremos que nessas 3 últimas ceias do ano, nós estamos aliançados neste propósito, de ver o que nós não vimos talvez no ano todo, mas Deus tem poder de fazer infinitamente mais. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, sem por uma, porque o Senhor o abençoava. Qual é o segredo? A bênção do Senhor na minha vida. E como é que a bênção do Senhor vai repousar na minha vida? Se eu estou distante dEle, se eu não abro o meu coração para a sua palavra, se eu não dobro os meus joelhos, se eu não levanto a minha voz para clamar, se não louvo, se não adoro, se não entrego a Ele uma oferta de amor, se não sirvo o meu irmão, se não faço uma visita, se não abençoo o necessitado, não cuido do doente, dos órfãos, dos velhos, então Deus vai te prosperar quando você tem no teu coração o desejo de ser abençoador. Deus não vai te abençoar simplesmente para você ter dinheiro e gastar nas tuas regalias. Deus, Ele vai levantar investidores do seu reino, mantenedores da sua obra, pessoas que vão realmente entender o propósito. Eu estava aqui, quando a gente estava cuidando das coisas, conversando com o irmão da igreja, e falando que o nosso desejo era de colocar aqui o piso vinílico em régua. Quanto custa? Precisamos trocar a iluminação da igreja, porque a rede tem problema, oscila muito a voltagem, e por conta disso queima. A gente troca, mas queima. Então agora nós vamos substituir por um outro sistema de iluminação. Olha só, nós vamos agora adquirir novas lâmpadas, e nós estamos cotando, cada uma chama Par LED, dimerizável, 9 volts, 750 lumens, 127 volts ou bivolt, 3000 K, que é Kelvin, que é por conta da filmagem, e nós precisamos da luz quente, não é essa luz branca, luz fria. E temos a marca. Então, queridos, tem tanta coisa para fazer. A igreja não é mais uma igreja tão pequena assim. Tudo que a gente vai fazer por conta da proporção é muito alto. Imagina só, na época do Covid, o proprietário disse que poderíamos, durante alguns meses, pagar metade do nosso aluguel. Isso nos deixou muito felizes. Alguns estavam perdoando dos seus inquilinos essa outra metade. Mas isso não aconteceu conosco. Mas só por terem nos dado esse suspiro, ficamos felizes. Mas acabou de repente a pandemia,
as coisas estavam voltando ao normal, e a gente precisou acertar essa outra metade. Eu não me lembro bem o valor, mas eu acho que era por cima R$58 mil. Aí eu disse: pode parcelar por 2 anos? Pode, só que colocou juro composto. Eu também não me lembro do valor, mas dava por volta de 15 mil de juros. Faz para mim R$4 mil vezes 24. Fizeram? Quanto? Então não me lembro exatamente os valores, mas nesse mês de novembro a gente vai pagar a penúltima. Dezembro a gente paga a última. Em janeiro é menos 4 mil, quase 4 mil. É 3.999,99, acho. Nem sei quanto é. Mas Deus é bom para conosco, não é? Deus tem levantado pessoas com coração aqui dentro. Pessoas que estão dispostas a fazer mais por Jesus. Por isso que eu creio naquilo que está por vir. Por isso que eu oro: Deus abençoe a nossa igreja, abençoe os empresários, os empreendedores, os comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são profissionais liberais. Eu creio em milagres. Eu creio em grandes milagres. E eu tenho ouvido pessoas contarem testemunhos lindos a respeito do que Deus tem feito na vida delas. E a Deus todo louvor, toda honra e glória. Amém? Queridos, teremos a nossa ceia neste domingo. O meu sonho é voltarmos à normalidade que era. Eu não precisava pedir reforço no grupo de transmissão para ninguém. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia, nós, se necessário, pedimos humildemente. E alguns irmãos comprometidos com Deus entregam as suas ofertas, o seu dízimo. Alguns fazem até um esforço extra. E eu louvo muito a Deus, porque nós temos honrado a obra de Deus. Estamos aqui há mais de 7 anos, amados, e nunca atrasamos um aluguel. Não é mérito do pastor, não é mérito só de alguém, é mérito de toda a igreja, mas é apesar de nós, é mérito do Senhor, é favor dele, é graça dele. Amém? Então eu quero que você entenda que você está neste propósito. Amém? Eu quero que você separe o teu dízimo e a tua oferta agora. Não entregue a oferta da ceia hoje. A oferta da ceia é para o dia da ceia, tá bom? Nós temos no telão, acredito que aqui, e para o pessoal que está em casa, o banner da oferta. E com o nosso Pix, para você fazer o seu Pix. Você que está em casa, você que é de Bragança, você que é de qualquer lugar, você pode entregar a sua oferta. Hoje encontrei com a Conceição, a mãe do Francisco, na cidade, e ela falou: olha, todos os meses eu quero entregar uma oferta. Ela não é da igreja, mas ela é da família, né? Ela é de Jesus, e ela diz: olha, eu acompanho os cultos lá de casa, pela internet, e que Deus levante, sabe, você muito próspero. Mas como é que você vai se tornar próspero? Quando você se posiciona na crise. A Bíblia diz assim, ó: aquele que for fiel no pouco, Deus vai colocar sobre muito. E esse é o nosso desejo. Temos aí o Pix em tela. Você pode fazer com a maquininha de cartão, você pode fazer em dinheiro. E se você não trouxe hoje, por favor, traga no domingo, em nome de Jesus. E mais uma vez, vamos abençoar o reino de Deus.
Deus te devolverá medida, sacudida e transbordante. Não dê ao Senhor, Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Quem não dê ao Senhor. Vamos ficar de pé. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes deste ministério. Abençoamos cada irmão e cada irmã. Abençoamos os novos dizimistas e ofertantes. Abençoamos aqueles que pararam e estão voltando. Queremos abençoar todo o povo teu que tem se movido, se movimentado, se levantado para abençoar a tua casa. Em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Abençoe os empresários, empreendedores, aqueles que sonham, aqueles que têm um projeto, aqueles que estão abrindo o seu próprio negócio. Abençoe os comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos, em nome de Jesus, Pai. Abençoe todos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém. Graças a Deus, podemos assentar. No domingo, nós vamos fazer a entrega dos certificados. Pode colocar a foto dos certificados para nós? Não, é só aqui mesmo. Tá bom. Então é o seguinte, no domingo nós vamos fazer a entrega, queridos, dos certificados de batismo e do álbum de fotos. É muito legal isso, porque a pessoa ela recebe um albinho com a foto de todo o grupo, e saiu uma foto muito bonita. Eu não sei se foi a Michele que tirou essa foto, que aparece o céu atrás, né? Que foto, né? Eu achei também que a Laine tem sensibilidade para tirar foto. Ela tirou algumas fotos que eu achei muito legais, não é? O Everaldo também é fotógrafo, né? Ele está lá atrás agora. Mas aí tem a foto de todo mundo que batizou, né? Tem a foto do grupo, a foto de todo mundo que batizou, e atrás o nome de todo mundo que batizou com você. Então nesse domingo, ceia, nós vamos cear juntos, né? Pela primeira vez, e vamos entregar o certificado, e vamos também entregar o álbum de fotos em nome de Jesus. Amém? Então vai ser um culto. Obrigado, olha aí, ó. Esse é o certificado. Olha como fica bonito, não fica? Hã? Que nome é aquele? É Eduarda Villa-Lobos Bragion. É a Duda? É a Duda ou não? É? Ok, a outra foto. Tem outra foto? Não prego mais. Zanguei. Tá bom, gente. Vamos lá, vamos para a pregação. Mas legal, né? Vamos distribuir então os certificados, o álbum de fotos, né? É que tem o nome lá de todo mundo, muito legal. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Versículo de número 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher.
e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e não se moviam os seus lábios, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu gosto tenho falado até agora, desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pai querido, continua falando com o teu povo, em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração e desarmamos a nossa mente. Queremos receber o que o céu tem preparado para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre a marca da tua dor. Eu quero te falar que a dor, ela provoca marcas. Marcas por toda a vida. Feridas falam daquilo que sofremos, cicatrizes falam daquilo que vencemos. Nós convivemos com pessoas todos os dias da nossa vida aqui na terra, e muitas vezes não nos damos conta daquilo que ela está passando, daquilo que ela está vivenciando. Muitas vezes o nosso contato é esporádico, muitas vezes não dura muito, e talvez você não faça uma leitura do que esta pessoa está vivendo. Convivemos com pessoas que choram amargamente, que sofrem por problemas
que perduram, que passam por dificuldades muito grandes e por lutas terríveis. A verdade é que só pelo fato de estarmos aqui mais uma vez, nós somos um povo abençoado. Porque ninguém percebe quando a gente se arrasta, quando a gente pensa, eu quero parar, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu vou jogar toalha, eu vou depor as armas. Para mim já deu. Eu quero falar com você nesta noite, que tem os seus problemas pessoais, emocionais, sentimentais, afetivos, profissionais, seus problemas em qualquer área, até mesmo na sua vida espiritual e ministerial. Eu quero dizer que você tem um Deus que se compadece da tua dor. Eu quero te falar que o Espírito Santo, ele tem o bálsamo de Gileade para curar você. Eu quero falar nesta noite com aquele que já tentou de tudo, aquele que recorre a tratamentos, a remédios, a tudo aquilo que está à nossa disposição, e graças a Deus por isso, pelos profissionais que atuam nesta área, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Mas eu quero falar com você, que muitas vezes não tem a liberdade de falar da tua dor com teu marido. Muitas vezes ele é fechado, muitas vezes ele não é acessível, muitas vezes você tentou falar, mas ele não te entendeu, a conversa virou discussão, aquilo que você fala ele rebate, porque ele tem uma forma de ver as coisas e você tem uma outra forma de ver. A palavra é para você que cansou, para você que chega a pensar até mesmo em abrir mão do teu casamento, a desistir deste relacionamento, muitas vezes tão sofredor, tão dolorido. Muitas vezes o marido, com aquele jeito que tem, sistemático, ignorante, egoísta, muitas vezes esbraveja por qualquer coisa, é explosivo, rude. E eu quero falar aqui com os maridos, para que os maridos sejam instrumentos de cura na vida das suas esposas. Muitas delas estão doentes por conta de algo emocional que está entranhado dentro delas. É uma doença psicossomática, por conta daquilo que cristalizou, somatizou, por conta das suas frustrações, decepções, desilusões. Quando ela se casou com você, você era um homem, hoje você é outro homem. Antes você era apaixonado, hoje você é uma pessoa indiferente, frio, insensível. Antes você era um, hoje você é outro. Talvez a sua queixa seja com relação à sua esposa. O que ela faz ou deixa de fazer. De repente ela não é mais aquela que era lá atrás. Talvez ela tenha até os motivos dela, mas você não pode desistir daquilo que um dia foi propósito de Deus para vocês como casal. Não é fácil permanecer casado. É uma guerra. Perdemos algumas batalhas. Mas nós precisamos depender de Deus.
Porque quando o marido é pela esposa e a esposa é pelo marido, vai haver força, estabilidade, controle, domínio próprio. O Espírito Santo vai operar na vida deste casal. Em 1 de Pedro diz que quando o casal está brigado, as orações não chegam no céu. Então nós precisamos trabalhar reconciliação, porque tudo que o diabo faz é ferir, ferir, ferir e ferir. E se você permitir, não haverá cura, não haverá libertação. Então você precisa olhar o seu marido com os olhos de Jesus, e o seu marido precisa olhar para você como esposa com os olhos de Jesus. Muitas vezes a decepção é com os filhos, por conta da rebeldia, teimosia, cabeça dura, batem o pé, acham que são donos do seu próprio nariz, são independentes. Isso traz um peso na vida dos pais, que ficam apreensivos, porque o mundo seduz, alicia. Aquele amigo tem mais influência do que os pais. O que os pais fizeram construindo na vida dos filhos? Uma boa educação, princípios, valores, acabam de uma hora para outra. O seu filho começa a falar como nunca falou, começa a usar palavrões, palavras de baixo calão, xinga, se torna o oposto daquilo que era um garoto doce, amável, educado. Agora é uma pessoa irreconhecível. O pai, a mãe diz, nem parece o nosso filho. Mas por conta de uma amizade, de uma personalidade dominante, essa criança vira do avesso, este adolescente vira do avesso, este jovem vira do avesso. Daqui a pouco está envolvido com drogas, com o tráfico, com o crime. E a família sofre. A família sofre por conta da falta de dinheiro. Por isso é importante o seu pastor subir no altar e dar uma palavra de fé para vocês. Porque vocês não conseguem viver sem dinheiro. E nós cremos que Deus tem poder de nos abençoar também na nossa vida financeira. Então não reclame, não fale contra o seu pastor como profeta de Deus, que sobe no altar para ministrar ao povo, aquele que está passando por um estreito, pelo deserto, pelo aperto. O coração do pastor muitas vezes está apertado e chora por conta daquele que está com aluguel atrasado, com ordem de despejo, sem saber para onde vai, que não encontra um fiador, que não tem um nome limpo para poder alugar um outro lugar. Muitas vezes não tem mobílias boas em casa, tudo está quebrado, caindo aos pedaços, uma geladeira que não funciona, um carro que só dá problema, não tem condições de fazer uma boa compra no mês. Dia desses, o irmão falou chorando comigo: pastor, eu vi minha mulher lavando louça, e ela tremia, um joelho batia no outro, de frio. E eu chorei, pastor, porque eu não tinha uma roupa de frio para dar para minha esposa, porque não sobra dinheiro, porque eu não tenho condições de
ir numa loja e comprar para ela uma lingerie, um sutiã. Eu não tenho condições de comprar uma meia calça. Eu não tenho condições de comprar um agasalho. E minha esposa nunca reclamou de nada. Eu dou um dinheiro para ela, ela vai, economiza, compra para as crianças, para mim, e se sobrar, ela compra alguma coisinha para ela. Irmãos, talvez isso não mexa com a sua estrutura, mas mexe com a minha. Nós temos pessoas, graças a Deus, abençoadas na igreja, que tem coisas muito lindas para contar. Mas, irmãos, a nossa alegria é de ver Deus abençoando aqueles que têm pouco, quase nada. E a vida destas pessoas mudam quando elas têm uma revelação do que é plantar no reino de Deus. Quando você reclama, é porque você ainda tem um espírito de avareza dentro de você. Quando você está liberto, você pensa, não, é verdade, o pastor tem que ministrar, o pastor tem que pregar, porque a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Se todos os irmãos fossem convertidos nesta área, não havia necessidade de pregar sobre finanças. Você já daria de forma espontânea e voluntária. Mas é uma luta espiritual, porque nós temos que travar uma batalha com demônios que não querem que o povo de Deus seja abençoado e que a sua obra seja abençoada. Então aquele demônio, ele impede você de dizimar, de ofertar, de semear. E você acha que é natural, não é natural. Alguns irmãos do grupo de transmissão, pastor, tenho tanta alegria de contribuir. Eu dei o meu dízimo, eu dei minha oferta, mas eu quero dar uma semente extra. Eu quero cuidar da nossa igreja. Eu honro, eu agradeço tanto a Deus e honro com a minha oferta. Pastor, quero eu fazer muito mais. Irmãos, muitas vezes que nem podem. Mas olha o coração. Mas por outro lado, tem aqueles irmãos que murmuram, que não estão convertidos, que não foram libertos. Tem uns que falam, pastor, só pode tirar o meu número do grupo de transmissão? É claro que sim. Sempre eu digo, me passa o nome das pessoas antes, porque eu quero fazer um pente fino, porque eu sei quem tem coração e quem não tem. A Bíblia diz em João 10 que o pastor conhece as suas ovelhas. Eu sei quem é generoso, eu sei quem é liberal, mas eu sei quem é murmurador. E na igreja nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos o consumidor e temos o doador. Então nós precisamos amar o reino de Deus. Isso não pode roubar nossa paz. Você tem que orar todos os dias. Senhor, levanta pessoas para cuidar dessa obra. Levanta pessoas para cuidar da sua igreja. Prospera o teu povo. Em nome de Jesus, me prospera, porque eu quero fazer muito mais, Senhor, do que eu tenho feito. Então isso não pode incomodar você, porque é um desafio, amados, fazer a obra de Deus, e que você tenha alegria de fazer parte de uma igreja que, graças a Deus, pela misericórdia, tem todos os seus compromissos pagos em dia. Nós temos vivido o favor de Deus, e essa unção que está sobre a nossa vida te alcança. Você vai ser abençoado. Se você está debaixo de uma unção de gente enrolada, de gente que não administra bem sua vida, os seus negócios, é complicado, porque essa unção pode alcançar você. Então, se a gente está vivendo na bênção de Deus, vamos na garupa, vamos receber tudo que Deus tem para a nossa vida. É nessa fé que temos que viver. E outra coisa, devemos fazer tudo voluntariamente, nunca forçadamente, porque aquilo que é forçado, Deus não recebe.
tem que ser feito de coração. Aí Deus te abençoa. Amém? Diz a palavra então, que este homem chamado Eucana, tinha 2 mulheres, naquela época podia, hoje não, amém? E este homem ia todos os anos oferecer sua oferta ao Senhor, ele e sua família. E a palavra fala de uma personagem chamada Penina. Diga comigo, Penina. Essa mulher afrontava Ana. Ana era a esposa amada de Eucana. E Penina atormentava Ana sempre, intensificava esse tratamento na época que iam oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Afrontava, irritava, perturbava. E eu quero te falar uma coisa: Penina era usada pelo diabo ou Penina era usada por Deus? Porque vocês hoje vão entender que na vida de vocês deve ter alguma Penina. Aquela pessoa que fala coisas e você fica sabendo depois. Aquela pessoa que mexe com a tua estrutura. Aquela pessoa que consegue te chatear, aborrecer, ferir, magoar e às vezes até deprimir. E muitas vezes a gente diz, essa Penina está sendo usada pelo diabo para me afrontar, para me perturbar, para me chatear, para me aborrecer. E a palavra diz que na hora de entregar a porção para Ana, ele entregava uma porção de honra, porque ele amava Ana. Mas a Bíblia diz que o seu ventre estava fechado, que o Senhor tinha fechado o seu ventre. Aí você me pergunta, com que propósito? Fala aí. Porque diz aqui que o Senhor que tinha fechado o ventre de Ana. Não foi algo da parte do diabo. Com que propósito? Ela veria um grande milagre. Mas eu quero te falar que milagre nenhum vem na tua vida sem ser regado com muitas lágrimas, com muito choro, com muita dor. Na hora do parto, antes da criança nascer, as contrações se intensificam. A dor parece ser insuportável até a criança nascer. E quando a criança nasce, quando a criança chora, quando a mãe a toma nos braços, ela esquece de toda a dor. Nós focamos só na dor, nós focamos só no trauma, nós focamos só naquilo que não podemos focar. Ela estava focada em Penina, mas chegou uma hora que ela tira os olhos de Penina e ela coloca os olhos em Deus. E é aí que tudo começa a mudar radicalmente. No versículo 6 diz: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Na frente de Eucana ela era uma, por detrás ela era outra. Ela tinha dupla personalidade, ela era falsa, ela era intrigueira, ela era ciumenta, ela era possessiva, ela era egoísta.
diz que a sua competidora excessivamente a irritava para esbravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O motivo dela era: eu dei filhos a Eucana, você não. O diabo, ele vai querer colocar o dedo na tua ferida, naquilo que mexe com você, naquilo que te abala. A partir de hoje, não permita que ele toque mais no teu ponto fraco. Entrega o teu ponto fraco para o Senhor, para que ele transforme a tua fraqueza em força, e para que você viva outra realidade. E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Parece que é por conta de desaforo, né? Não vou comer e não vou beber. Não, ela jejuava. Regar seu milagre com lágrimas, porque o milagre vem acompanhado de dor. E diz aqui que você precisa jejuar. Há pouco eu falava com o Rodrigo, e o Rodrigo me dizia: eu estou jejuando 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Estou falando para dar exemplo a vocês, porque isso é bonito e funciona. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, se ela tivesse uma índole ruim, Deus não abençoava. Se ela quisesse pagar a Penina com o mal, Deus não abençoaria Ana. Ela podia infernizar a vida de Eucana. Ela podia dizer: oh, essa mulher rouba minha paz, o meu sono, a minha vontade de viver. Eu tenho vontade de matar ela. Ou você dá um jeito, ou ela ou eu. Porque acredito que se você fosse esposa de Eucana, você ia fazer isso, ou ela ou eu. Não moramos mais debaixo da mesma tenda. Mas ela tinha um coração nobre. Diga aí, coração nobre. Diga: eu preciso desenvolver um coração nobre. Diga: eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou desejar o mal para aquele que me importuna. Diga: eu vou orar, eu vou interceder, em nome de Jesus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ela vai para onde? Ela vai para o templo. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, diga aí comigo, amargura de alma. Você está entendendo por que muitas vezes acontece o que acontece na vida da gente? Porque se não tiver amargura de alma, você não ora, você não jejua. Se tiver tudo bem, você não vem nem na igreja, você não abre nem a Bíblia para ler. Você vive uma vida religiosa, passa a frequentar a igreja como se fosse lazer. E diz aqui: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pergunta: quando você ora com fervor e você chora abundantemente? Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos. Não é que você tem que orar por conta das suas frustrações, decepções e desilusões. Você tem que orar por conta do propósito de Deus, para que Ele te alcance e se cumpra na tua vida. Então ela ora fervorosamente, chora abundantemente e faz um voto a Deus. Amados,
Aprenda o poder que existe no voto que você faz a Deus. Não é uma promessa como a gente fazia quando era religioso. Pagou a promessa, pronto, não devo mais nada, papo encerrado, quando eu precisar de novo eu volto. Não. O Senhor se agrada daquele coração que vota com Ele. E ela fez uma promessa aqui: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes ou atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela mais queria, o que ela mais desejava, ela disse: Deus, me dá porque eu quero te devolver. Ele vai ser teu. Eu não quero meu filho para mim. Eu não quero para provocar Penina. Eu quero algo que glorifique o teu nome. E sucedeu que, perseverando ela em orar, acompanha comigo o texto, perseverando ela em, você precisa dizer: Deus, eu tenho que ser perseverante, ter disciplina na oração. Você não pode orar no domingo à noite, depois lembra, passou por um perrengue, um problema, ora durante a semana, depois só no culto de sexta. A Bíblia fala que você tem que ser perseverante, você tem que orar de manhã, você tem que orar à tarde, você tem que orar à noite, você tem que estar ligado com Deus. Por isso que a Bíblia fala do orar sem cessar, é você estar ligado com Deus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Preste atenção. O profeta de Deus, o sacerdote de Deus, olhou para ela. Deus fez ela ser notada. E foi desta forma que ela foi abençoada. Primeiro, Deus prova o coração dela. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha a afronta que foi para uma mulher machucada. Se fosse você ia dizer: nunca mais piso nessa igreja. Eu fui na igreja e do jeito que eu cheguei lá, em vez do pastor me dar uma palavra, ele me abordou e me disse que eu estava embriagada. Ele achou que eu tinha cara de bêbada. Ele me chamou de alcoólatra. Nunca mais eu quero ser crente. Aí, olha a humildade desta mulher. 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu e disse: olha o coração desta mulher e compara com o teu coração. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Você tem derramado a tua alma perante o Senhor? Tenho derramado da minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
compartilhava com Deus a marca da sua dor, porque só Ele pode te curar. Só Ele pode fazer aquilo que você não conseguiu até hoje que acontecesse. Não coloca a tua fé em pessoas. Coloca a tua fé nele. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O que ela recebeu? Diga comigo: só uma palavra profética. Quantas palavras proféticas você recebeu? Você entra com semblante triste e sai com semblante triste. Diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Por quê? Porque ela creu. Creu. E levantaram-se de madrugada, ela e Eucana, adoraram perante o Senhor. Você já levantou de madrugada com teu marido para adorar ao Senhor? Amor, vamos adorar ao Senhor? E levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher. Conhecer não é dizer assim: muito prazer, meu nome é Eucana. E ela diz: muito prazer, prazer todo meu nome é Ana. Não, ele teve intimidade com ela. Então olha só, primeiro eles adoraram. Amor, recebi uma palavra da parte do Senhor. O sacerdote, o profeta Eli me deu uma palavra, e eu criei. Vamos adorar a Deus pelo que Ele há de fazer na nossa vida. E foram. E quando voltaram, ele se deitou com ela, e diz a palavra que o Senhor se lembrou dela. Sabe o que quer dizer? Ela engravidou. Penina não é mais mencionada. Ela não é mais uma personagem de destaque, por conta de ser a gata borralheira da história. Mas ela foi usada para provocar o melhor que Ana tinha, para ela buscar a Deus e concentrar todo o seu esforço para orar, para jejuar, para crer no seu milagre. Penina não gerou um profeta, mas Ana nasceu do seu ventre um grande profeta chamado Samuel. Eu quero te falar hoje que muitos aqui vão gerar no reino espiritual aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Vamos ficar de pé. Eu não conheço a marca da sua dor, mas o Senhor conhece. E eu quero que você confie nele, porque o homem de Nazaré vai passar onde você está, e ele vai te tocar, ele vai ministrar sobre a tua vida, ministrar alegria, ministrar paz, ministrar segurança, ministrar proteção, ministrar prosperidade, ministrar cura, ministrar tudo aquilo que você precisa, e Ele sabe. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Corre, caia, xalamanaya so. Corre, que calamanaya, chique, calamaha, xalamanasa. Corre, cá, choricanda e doste, xalamanasa.
Oh, requei candalabarracha. Fala com Deus, com a intensidade que Ana falou. Rasga o teu coração, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala com Ele. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Assim se distancia só. Me aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala com Ele. Me chama pra perto, Rasga o teu coração. só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Pai, neste momento, eu quero te pedir humildemente, encontra esta pessoa no meio desta multidão, enxuga suas lágrimas, alegra o seu coração, fortaleça, faz na vida dela aquilo que o seu coração deseja, segundo a tua vontade. Opera, Jesus, faz este milagre, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um ano de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoe os pedidos de oração, abençoe os projetos de vida, abençoe, Senhor, cada um que contribui com a oferta especial, alçada de amor da ceia. Em nome de Jesus, olha para cada um que pela internet faz o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Olha para aquele que está doentado, enfermo, com dores, precisando de um milagre. O Senhor conhece esse pedido e necessidade. Recebe, Senhor, e abençoe, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Estaremos todos juntos para a ceia no domingo às 19 horas, às 7 da noite. Vá na paz.